Paz e bem, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Que este dia seja cheio da presença do Senhor e que a Palavra ilumine e transforme o nosso coração. Esta terça-feira é o último dia do mês da Bíblia. Durante todo este mês, fomos convidados a redescobrir a beleza e a força da Palavra de Deus. E hoje, encerramos esse tempo especial pedindo que a Escritura continue sendo luz para os nossos passos e alimento para a nossa fé. Celebramos também a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, grande amante da palavra, que dedicou sua vida ao estudo e à tradução das Sagradas Escrituras. A liturgia deste dia nos convida a viver com coragem, fidelidade e perseverança o caminho que Deus nos propõe, mesmo diante das rejeições e dificuldades. Renovemos o nosso amor pela palavra e celebremos com fé. Leitura da profecia de Zacarias. Isto diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor. Vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos ouvido que Deus está convosco. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Lembro Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro, no país da Etiópia. Este é o aquele ali nasceu, de Sião, porém se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Deus anota no seu livro onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram e por isso
enche as nossas fontes. Nós temos ouvido que Deus está convosco. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos convidam a refletir sobre o caminho da paz, da acolhida e da presença de Deus entre nós. Na primeira leitura, o profeta Zacarias anuncia que muitos virão buscar o Senhor, inspirados pelo exemplo e fé do povo de Deus, que vive em sua presença. Isso nos ensina que somos chamados a viver de tal forma que as pessoas ao nosso redor reconheçam a presença de Deus em nossas atitudes, palavras e escolhas. Não significa agir com perfeição, mas com coerência, humildade e caridade. Nossa vida pode ser o canal pelo qual muitos se aproximam de Deus. Com o salmista, cantamos essa presença do Senhor e o seu amor por Jerusalém. Jerusalém representa a própria igreja, casa de todos, onde ninguém é estrangeiro. Nós, como igreja, somos convidados a ser esse lugar de acolhida, onde cada pessoa se sinta vista, amada e respeitada. Isso começa nas nossas casas, nas nossas comunidades, no nosso trabalho. No Evangelho de hoje, Jesus, de forma consciente, toma a firme decisão de ir a Jerusalém, onde passará por toda a dor e sofrimento da sua paixão e morte de cruz. No caminho, é rejeitado. Seus discípulos se indignam e querem destruir aqueles que o rejeitam. Mas Jesus os repreende. Afinal, ele veio para salvar. Seu caminho não é o de vingança, mas de redenção e de amor. Com isso, Jesus nos ensina que mesmo quando enfrentamos rejeição e sofrimento, o caminho do amor e do perdão deve sempre prevalecer. Irmãos e irmãs, nos nossos momentos mais difíceis, elevemos as nossas orações a Deus e confiemos na sua graça. Seguir Jesus é caminhar com decisão, mesmo quando enfrentamos rejeição e incompreensão. É ter o coração firme no amor, não responder ao mal com o mal, não deixar que a raiva ou a vingança guiem nossas atitudes. Muitas vezes, no dia a dia, também somos rejeitados por causa da nossa fé ou enfrentamos dificuldades por seguir o Evangelho. A palavra de hoje nos ensina a perseverar no caminho do amor e da paz. Jesus nos mostra que a fidelidade à missão não depende da aceitação dos outros, mas do compromisso com a vontade de Deus. Neste último dia do mês da Bíblia, essa palavra nos recorda que a Escritura não é apenas um livro para ser lido,
mas um caminho para ser seguido. Ela nos dá forças nas rejeições, coragem nas dificuldades e sabedoria para responder com amor onde o mundo responde com violência. Para sermos verdadeiros discípulos, precisamos deixar que a palavra molde nossas reações e nos torne cada vez mais parecidos com Cristo. Precisamos conhecer e nos deixar tocar profundamente pela palavra, assim como São Jerônimo, cuja memória hoje celebramos. São Jerônimo, nascido em Estridão, Dalmácia, por volta de 342, desde jovem dedicou-se intensamente ao estudo. Depois de um tempo na vida mundana, converteu-se ao cristianismo, dedicou-se à vida monástica e ao estudo das Escrituras. Mais tarde, em Roma, foi secretário do Papa Dámaso e fez uma nova tradução da Bíblia para o latim. Assim nasceu a famosa Vulgata, tradução que por séculos foi o texto oficial da Igreja. Sua vida nos ensina o valor do estudo, da dedicação e da busca constante pela verdade à luz da fé em Cristo. São Jerônimo faleceu provavelmente em 420, em Belém, onde passou seus últimos anos de vida. Celebrar São Jerônimo hoje é recordar que a palavra precisa estar no centro da nossa fé e da nossa vida. Ele nos ensina que amar a Bíblia é amar o próprio Cristo, que nela se revela, pois, como ele mesmo dizia, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Que por intercessão de São Jerônimo, por meio da palavra, Deus nos conceda a força para vencermos as dificuldades com serenidade e amor, refletindo a sua presença. São Jerônimo, rogai por nós. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, vós que sois a palavra viva, eterna e eficaz, nós vos bendizemos por este mês da Bíblia, por cada versículo que tocou nosso coração, por cada ensinamento que nos conduziu à conversão. Vós que inspiraste São Jerônimo a amar e traduzir as Escrituras, dai-nos também esse amor ardente pela vossa palavra. Fazei de nós discípulos firmes, mansos e acolhedores, capazes de testemunhar com a vida que vós estáis conosco. Ajudai-nos a seguir o exemplo de vosso Filho, que caminhou para Jerusalém com coragem, sem se deixar vencer pela rejeição, mas vencendo o mal com o bem. Que vossa presença em nós seja tão viva que outros digam que querem ir conosco, porque estais conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a palavra de Deus continue sendo luz para o seu caminho e alimento para a sua fé. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo e leve a palavra a mais pessoas. Um dia abençoado para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.